Olá, meus queridos alunos, paz e bem. Hoje, na nossa aula de história, nós vamos continuar falando sobre os africanos, seus costumes na época do Império das africanos, o comércio entre eles, entre as trocas de objetos, o que eles tinham além, com abundância, e na troca de objetos que eles não produziam. Vamos falar sobre os escravizados, o comércio dos escravos, né, vindo para o Brasil. Os escravos entre eles mesmos, escravos de guerra, entre os próprios africanos e o escravo vindo para o Brasil, né? A partir do momento que os portugueses tomaram a frente e escravizaram, trouxeram para o Brasil em navios negreiros. E aí a gente também vai ver a resistência negra, né, no Brasil, os costumes que eles tinham, que quando eles estavam aqui não podiam seguir com costumes, religiosidade, a prática. Então, eles se reuniam e eles se fortaleciam através dessa união da religião. E aí a gente vai ver isso tudo agora, tá? Vamos lá? Como na nossa última aula, nós ouvimos falar sobre os reinos e os impérios africanos. A gente percebeu, através da aula, como é que eles viviam, cada um com seus costumes, cada um com a sua cultura. Esses eram os países do continente africano. E nessa época existiam o quê? Os reinos e os impérios. Os reinos e os impérios africanos, eles praticavam o comércio. Geralmente, eles faziam trocas de produtos. Eles ofereciam o que tinham em abundância e recebiam o que não produziam. Comerciavam os seus tecidos, que eram muito coloridos e com várias estampas. Até hoje nós temos esse colorido e estampado vindo da África. Eles comercializavam os tecidos. Dentro da comercialização dos produtos que eles tinham, também tinha o marfim, que é o material que forma as presas de alguns animais, como o elefante. Ele era utilizado para fabricar as joias, estátuas, entre outros. O sal também era comercializado pelos africanos que praticavam o comércio. O ouro também era um material comercializado. Os búzios, que eram conchas pequenas, e objetos de metal eram alguns dos artigos do rico e diversificado comércio africano. Então, como era o comércio praticado pela maioria dos povos africanos? A maioria dos povos africanos trocava produtos oferecendo o que produzia ou tinha em abundância e recebia o que não produzia. O comércio de africanos escravizados. Entre alguns povos africanos, havia o costume de escravizar os prisioneiros de guerra por um período de tempo após o fim do conflito. Há cerca de 600 anos, mercadores europeus também passaram a comercializar esses prisioneiros escravizados. Os mercadores portugueses traziam os cativos da África para o Brasil e os vendiam aos donos de engenhos e de minas. Em cerca de 400 anos, estima-se que mais de 5 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil. No Brasil, os africanos escravizados não tinham sua cultura e sua diversidade respeitadas. Muitas famílias foram separadas, pois as pessoas eram vendidas para os donos diferentes. Nos engenhos e nas minas, o trabalho era intenso. A alimentação e o lugar onde os escravizados viviam eram ruins. Muitos sofriam castigos físicos. Nas cidades, os trabalhos eram um pouco diferentes. Além de serviços domésticos, muitos escravizados saíam às ruas para vender produtos e oferecer seus serviços, passando parte do pagamento aos senhores. Apesar de todas as dificuldades, muitos africanos escravizados conseguiram construir novas famílias e fazer novos amigos. Homens e mulheres africanos resistiram e lutaram contra a escravidão de várias maneiras. Eles preservavam as danças, os costumes e as comidas e as festas de seu povo.
Mantinham suas crenças, mas como eram proibidos de praticar sua religião, associavam os deuses nos quais acreditavam aos santos da Igreja Católica, que era a única religião permitida na colônia. Muitos africanos e seus descendentes escravizados no Brasil fugiam dessa situação e formavam comunidades com organização e costumes semelhantes aos encontrados na África. Essas comunidades eram chamadas de quilombos. Nelas, os africanos e seus descendentes se tornavam livres. Oficialmente, a escravidão acabou no Brasil em 1888, mas até hoje os negros lutam pela igualdade e contra o preconceito. As formas de resistência dos africanos escravizados estavam também relacionadas à preservação de suas origens e costumes. Eles poderão citar as fugas, a formação de comunidades quilombolas, a manutenção, adaptação de suas expressões religiosas, mesmo sendo proibidas, em muitos casos, o desenvolvimento da capoeira, o uso de roupas típicas e entre outros. E aí, gostaram da aula? Espero que sim. É muito bom falarmos sobre esse tema, né? Sobre os nossos antepassados, de onde nós descendemos. E esse papo dos africanos, nós vamos dar continuidade na próxima aula. Um beijo, paz e bem.